Oi, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o número de mol. O número de mol ele é usado na química para nós contarmos a quantidade de matéria que nós temos. Então o número de mol ele é usado para contar partículas na química, para contar átomos, moléculas, enfim. Ele é usado para quantificar a matéria. Um mol corresponde a 602 sextilhões de partículas, é um número bem alto, mas para a química, como as partículas são infinitamente pequenas, é praticamente nada. Nós podemos abreviar esse número grandão por uma notação científica, ou seja, uma potência de base 10. Um mol é igual a 6,2 vezes 10 a 23 partículas. Um mol é igual a 602 sextilhões de partículas. Então, se eu tenho, por exemplo, um mol de átomos, eu tenho 602 sextilhões de átomos. Se eu tenho um mol de moléculas, eu tenho 602 sextilhões de moléculas. Para calcular o número de mol eu tenho vários caminhos, mas para vocês eu vou ensinar usando essa fórmula, N igual a M sobre M. Perceba que os nossos M são diferentes. Por quê? Vamos lá. N é o número de mol, é a representação de número de mol. Esse M minúsculo e de mão corresponde à massa em gramas. E esse M maiúsculo e de forma corresponde à massa molecular. Massa molecular foi o que nós estudamos na atividade passada. Bom, como exemplo aqui, nós temos o seguinte, uma amostra de água, nós sabemos que a fórmula da água é H2O. Ela tem massa de 180 gramas, então eu tenho lá, peguei uma quantidade de água, coloquei no recipiente, pesei essa quantidade de água e a balança me deu que eu tenho 180 gramas. Quantas moléculas de água há nessa amostra? Então eu tenho uma amostra de 180 gramas, porque eu pesei essa amostra de água, mas eu quero saber quantas moléculas do tipo H2O eu tenho nessa amostra. Então eu vou usar a fórmula M, que é o número de mol, igual a massa em gramas dividido pela massa molecular. Massa em gramas. Qual é a massa em gramas que o problema me fornece? 180. O número de mol. Olha lá, quantas moléculas, quantidade de matéria é o número de mol. Então, quantos mols eu tenho? Não sei exatamente isso que eu estou calculando. A massa molecular da água, vamos lembrar aqui, H2O. A massa atômica do hidrogênio é 1, eu multiplico por 2, 2. A massa do oxigênio é 16, eu multiplico por 1, 16. 2 mais 16, 18. 18 unidades. Então eu vou pegar agora todos esses dados e substituir na fórmula, M sobre M. Então número de mol eu não tenho, estou repetindo o N aqui. A massa em gramas é 180 e a massa molecular 18. 180 dividido por 18, 10 mol. Por que mol e não mols? Algumas literaturas dizem que número de mol, a palavra mol não tem plural. Então nós vamos colocar simplesmente 10 mol. Eu calculei o número de mol e é isso que eu quero que vocês façam na minha atividade sobre o número de mol. Mas se eu quero saber o número exato, eu faço uma multiplicação. 10 vezes 602 sextilhões. Nesse caso nós não precisaremos, porque o nosso objetivo é somente calcular o número de mol. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Volte o vídeo quantas vezes for necessário e uma boa aula.